Olá, queridos, nós acabamos de ouvir aí a música de Leonardo Gonçalves aí. Acredito em Jesus Cristo. Que música maravilhosa, tá? É um lindo casal, são um grande homem de Deus que se batizaram, se converteram e veio aí para somar, veio para ajudar aí na obra do nosso Deus. E eu admiro muito. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que a graça do Senhor esteja contigo. E vocês, queridos, agora nesse momento eu vou trazer para vocês aqui um grande amigo meu, tá? Que já me ajudou bastante aí. E eu agradeço ele muito, é um grande homem de Deus. E eu convidei para estar aqui exaltando o nosso Deus, tá bom? E eu quero apresentar ele aqui. Ele vai se apresentar quando eu chamar ele. É nosso querido irmão Gildete, tá bom? É um grande homem de Deus. Ele vai se apresentar daqui a pouco. E você que tem caneta e papel na mão aí, pode anotar cada passagem bíblica, não perca nenhum detalhe, porque a mensagem de hoje é espetacular. Vamos lá chamar nosso mensageiro dessa noite? Em nome de Jesus, vamos lá? Aqui um toque lá. Olá, querido! Boa noite! Boa noite, meu irmão José. Que prazer estar com Que a você aqui paz do nessa Senhor live. esteja contigo. Amém. Boa noite também aos queridos que estão acompanhando ao vivo aqui ou que irão entrar posteriormente para assistirem também. Que Deus seja com vocês. A paz do Senhor a todos nós. Que a paz de Jesus possa preencher os nossos corações nessa noite especial de estudo da palavra de Deus, de louvor como esse que foi cantado de forma maravilhosa aí por esse casal. Amém, queridos. Então, nesse momento, fique à vontade, tá? Pode dar seu recado à vontade, fica tranquilo. Que eu vou só me calar aqui, estar orando para que tudo aconteça legalmente e que o Espírito Santo do Senhor te usa, tá? E que essa mensagem ela possa estar sendo assistida por várias pessoas, né? Amanhã ou hoje mesmo, e que assim muitas pessoas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então fique à vontade, o tempo é todo seu. Amém. Como é que está o áudio aí? Bom, Ok. Bem, meus queridos, meu nome é Gildete Mendonça, eu resido aqui em Vitória da Conquista e é um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa noite para estudarmos essa palavra do Senhor. Agradeço muito a José pelo convite, essa oportunidade de abrir a palavra de Deus. É algo que eu gosto muito de partilhar, é a palavra de Deus. E nessa noite, como já foi anunciado, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mas de um ângulo diferente. Porque a palavra de Deus, na Bíblia, a palavra do Senhor, existe aqui mais de 1.800 textos relacionados a esse tema de hoje, que é a volta de Jesus. De forma direta ou indiretamente, existe mais de 1.800, aproximadamente 1.840 textos da Bíblia que se refere à volta de Jesus. Eu poderia ler vários aqui, mas eu vou ler apenas um. O último citado na Bíblia, que está no último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. E nós vamos ler o penúltimo versículo, uma vez que o último versículo é a despedida, que fala e que a graça do Senhor esteja com todos nós. O antepenúltimo, que é o capítulo 22, no versículo 20, a segunda parte do versículo 20. Todos encontraram aí em casa? Acompanhe, porque é interessante que você abra a sua Bíblia, tá bom? Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20, a última parte do versículo diz assim: eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Eu gosto muito dessa versão da Bíblia e é ela que eu vou usar nessa noite com vocês aqui. A palavra do Senhor diz assim: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos,
O livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 90 da nossa era, 90 depois de Cristo. Então, foi um dos últimos livros, ou talvez o último livro, na verdade o último livro foi o Evangelho de João, mas é um livro que fala dos últimos eventos e que foi escrito no ano 90 da nossa era. E já nessa época, no ano 90 aproximadamente, João, orientado aqui, não, na verdade não foi nem João, porque se você ler um pouquinho antes aqui, no versículo 20 diz assim, aquele que dá testemunho de tudo isso. Quem é que dá testemunho? O Espírito Santo, que foi quem orientou e inspirou João a escrever. E aí ele diz assim, certamente venho logo, amém, vem Senhor Jesus. Então é uma promessa que Jesus fez nesse texto, o antepenúltimo versículo da Bíblia, e em todas as outras partes da Bíblia, prometendo que voltaria e que voltaria logo. E aí está a dificuldade e o problema. Se há aproximadamente mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos atrás, Jesus disse que voltaria logo, por que Jesus ainda não voltou? Estaria Jesus mentindo, ou a Bíblia mentindo, ou não sendo realista na promessa feita na palavra de Deus? Eu gostaria de estudar com vocês nessa noite João, segunda carta de Pedro, segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 3 também. Eu vou ler a partir do versículo 3, para que nós pudéssemos entender o porquê que Jesus disse que voltaria logo, e já se passou aproximadamente 2000 anos, e essa promessa ainda não se cumpriu. Será que Jesus ainda vem? Será que ele mentiu na promessa? O que aconteceu? Abra sua Bíblia então, vamos ler. Eu gostaria de ler do versículo 3 em diante e depois a gente comenta aquilo que nós iremos ler. Segundo Pedro, capítulo 3, o versículo 3 diz assim: primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões e eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir, mas não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo veio ser destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos, versículo 8, meus queridos amigos, não esqueçam para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Versículo 9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho estrondoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que isso vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós também estamos esperando um novo céus e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, versículo 14, enquanto vocês esperam esse dia, faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Meus queridos,
Veja que o problema da demora da volta de Jesus não é um problema novo. Já na época do apóstolo Pedro, nos seus últimos dias, já havia o questionamento das pessoas em torno do cumprimento da volta de Jesus. E, evidentemente, nós sabemos que os apóstolos, quando falavam sobre a volta de Jesus, eles imaginavam, entendiam e viviam como se Jesus fosse voltar nos dias deles. Eles acreditavam que Jesus viria ainda nos seus dias. Por isso, eles pregavam com tanta ênfase, eles pregavam com tanta autoridade, com tanta confiança, que as pessoas acreditavam também que Jesus iria voltar nos seus dias. Mas, já nos dias de Pedro, ele informou que nos últimos dias, nos nossos dias, nós que vivemos nos últimos dias, porque desde 1844 nós passamos a viver no tempo do fim, e Pedro diz aqui no versículo 3 que primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões e vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu voltar, e onde está o cumprimento dessa promessa? E eles ainda davam uma justificativa por zombar. Eles diziam, as coisas continuam do mesmo jeito desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado. Então, Pedro disse que apareceriam pessoas sobre a promessa da volta de Jesus, e o argumento que eles usariam seria justamente esse, de que o mundo existe dessa forma desde que foi criado por Deus. E hoje, queridos, nós vivemos em meio a uma zombaria terrível. As pessoas debocham da volta de Jesus como se fosse um conto da carochinha. Às vezes, até no meio cristão, não se fala mais da volta de Jesus, ou não. Olá, queridos, deu um cheat aqui, mas vou chamar ele de novo aqui agora. Pronto, voltei. Eu não sei o que aconteceu aí, mas caiu. Mas estamos juntos aí novamente. Tá me ouvindo, José? Tranquilo. Estou te ouvindo. Pronto. Então, as pessoas hoje, como eu estava dizendo, eles zombam da promessa da volta de Jesus, usando inclusive o mesmo argumento. Quando há um tsunami, quando há um terremoto, quando há uma epidemia, uma catástrofe, eles isso é o ciclo natural, já ouvi isso lá em mil e não sei quanto, e as coisas sempre foi assim, está aquecendo porque já foi mais quente, enfim. As pessoas agem sem querer acreditar nos sinais preditos pela palavra de Deus. E o texto aqui faz uma comparação interessante que o próprio Jesus já havia feito. Pedro chama a atenção para o período da primeira destruição desse mundo, o dilúvio. Ele diz aqui, assim, e também que pela água, o dilúvio, o mundo antigo foi destruído. No versículo 6 ele cita isso. E Jesus já havia dito, assim como foi nos dias de Noé, será a volta dele. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, bebia, comia. Ou seja, os zombadores, os questionadores da demora da falha da volta de Jesus, ou da falha da falha da promessa da volta de Jesus, usariam a continuidade da existência do mundo, sempre como foi, como motivo para que as coisas acontecessem de forma normal e que não fosse nenhum cumprimento da volta de Jesus. Vou dar o exemplo do que eu estou dizendo. As pessoas que viviam antes do dilúvio ouviram Noé pregar durante 120 anos. Noé recebeu, como nós conhecemos lá no livro de Gênesis, a missão de pregar que o mundo seria destruído por causa da desobediência do ser humano. Deus resolveu destruir o mundo, e então foi feita uma arca para que os seres humanos que quisessem pudessem se salvar. E durante 120 anos Noé pregava o seu martelo,
em testemunho de que o mundo seria destruído e anunciava sobre isso para as pessoas. E as pessoas começaram a dizer que Noé era louco, que Noé era gagá, zombavam de Noé, né? E quando Jesus diz que o mundo seguia o seu ritmo, casavam, se davam em casamento, comiam, não é que é pecado casar, ou comer, ou beber, mas é que as pessoas viviam o seu ritmo de vida antes do dilúvio como se nada fosse acontecer. Todo dia nascia crianças, todo dia morria pessoas, todo dia as plantas cresciam, as plantas produziam, a chuva caía, o sol nascia, o sol se punha, enfim, o mundo levava o seu ritmo natural, o seu ritmo normal, até que um dia começou a chover, a chuva começou a cair. E essas pessoas que agora zombavam de Noé lembraram daquilo que Noé havia predito e correram procurando achar proteção na arca, mas já era tarde demais, porque eles não deram ouvido no tempo correto. E nós conhecemos a história. Essas pessoas foram totalmente destruídas, apenas Noé e sua família conseguiu se salvar. Meus queridos, o que isso traz para nós? Isso traz para nós que as promessas de Deus se cumprem. E, evidentemente, que quando Jesus voltar a esse mundo, o mundo vai estar seguindo o seu ciclo normal. Os sinais estão aí, como prometido, mas as pessoas vão continuar casando, comendo, bebendo, se festejando, trabalhando, indo, crianças nascendo, pessoas morrendo. É o ciclo da vida. Não haverá nada de diferente mas o cumprimento da promessa será feito. Agora, a pergunta ainda continua: por que Jesus ainda não veio? Se você ler o versículo, diz assim: meus queridos amigos, não se esqueça isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Será que Jesus realmente está demorando para voltar? A promessa da primeira vinda de Jesus feita pela primeira vez no livro de Gênesis. Passou-se quase 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, para que Jesus nascesse. E a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus demorou quando ele veio a primeira vez? Passou 2000 anos. Houve atraso? Não. A Bíblia declara que ele nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus. Então, pode ser que na minha ótica, na minha visão, Jesus esteja demorando. Por quê? Eu sou finito. Eu tenho limite, a minha vida tem limite. O ser humano, segundo a própria Bíblia, vive quanto tempo? O livro de Salmos diz que nós vivemos em torno de 60 anos, o que passa disso é fadiga, cansaço e enfado. Não é assim que a Bíblia fala? Pronto. Então, quando nós passamos de 60 anos, nós já estamos no lucro. A média de vida do ser humano hoje, eu não pesquisei para saber qual é exatamente a média, mas vamos colocar aqui que seja de 80, 83 anos a média de vida de um ser humano. Uns vivem mais, outros vivem menos. Poucos são os que passam de 90, 100 anos, mas vamos colocar uma média aqui de 80 anos, tá certo? Pode ser que seja mais ou pode ser que seja menos, mas vamos trabalhar com essa média de 80 anos. Então, para mim para mim que tem uma média de vida de 80 anos, 2000 anos é muita coisa. É muita coisa. Se eu for analisar na minha ótica, na minha visão, Jesus realmente tem demorado. Porque, para mim, 2000 anos é algo que eu não consigo nem entender o que é. Porque eu só vivo 80. No máximo 100. Então, se você olhar pelo ângulo humano, Jesus está demorando, porque já se passou mais de 2000 anos. Mas o texto diz que o tempo para Deus não passa como para nós. Eu vou dar um exemplo do que eu estou tentando dizer para você. A cigarra, antes de ser a cigarra na vida adulta dela, ela passa por um período que é chamado de ninfa.
Nesse período de ninfa, ela vive em torno de 2 a 17 anos, dependendo da espécie. Mas depois que ela se torna um inseto adulto, que é a cigarra propriamente dito que nós conhecemos, que fica cantando lá e tal, pronto. Essa cigarra, ela vive entre 3 e 4 semanas. Vamos colocar aqui 4 semanas, ou seja, um mês. O tempo de vida da cigarra em que ela se torna adulta de 4 semanas. Então, quando se passarem 15 dias para uma cigarra, ela já viveu a metade da vida dela. Para nós, 15 dias da nossa vida é o quê? Nada. Nós vivemos 80 anos. 15 dias comparado com 80 anos é nada. Mas para a cigarra, coitada, é a metade da vida. Um mês para a cigarra é o total da vida dela. É como se fosse os meus 80 ou 100 anos, se você preferir. Então, veja que o tempo para nós não passa como para a cigarra. Assim como o tempo para Deus não passa como para nós. Então, o que pode ser demora para mim, para Deus não é. Então, quando a Bíblia diz que Jesus viria logo, é claro que a Bíblia está usando uma visão diferente. Qual é a visão da Bíblia? Nós sabemos que se eu ou você que está me ouvindo aí agora, está me vendo aí agora, cair e morrer, nós vamos morrer, fecha-se os olhos. Quando eu abrir os olhos novamente, eu vou estar diante de Jesus. Porque é isso que a Bíblia fala. Nós morremos, vamos para a sepultura. Quando Jesus vier, que nos chamar do pó da terra, nós vamos acordar diante de Jesus para receber a nossa recompensa, quer seja para a vida eterna, quer seja para a morte eterna. Então, quando João falou que Jesus viria logo, e logo depois ali de alguns anos, não sei, 30, 40 anos, João morreu, talvez até antes disso, João morreu, para João, a volta de Jesus demorou 30 anos. Por quê? Quando ele abrir os olhos novamente, ele está lá no pó da terra aguardando. Quando ele abrir os olhos novamente, ele vai ver Jesus voltando. Então, para ele, a volta de Jesus foi logo. E para todos nós que morremos antes de ver Jesus voltar, a volta de Jesus é rápida, é breve, é logo. Porque nós morremos, fechamos os olhos, quando abrimos novamente, será diante de Jesus. Amém. Então, essa é a visão que Jesus colocou em sua palavra. Agora, o versículo 9 diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário, ele tem paciência para com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Ora, irmãos, a gente tem duas maneiras de esperar qualquer coisa. Primeiro fato de colocar é que ninguém gosta de esperar, né? Eu, por exemplo, eu acho que o homem gosta muito menos de esperar do que a mulher. O homem não tem paciência, a maioria. E eu sou um que tem menos paciência ainda para esperar. Eu sou agoniado quando eu estou em um comércio que demora a me atender, eu já saio, vou procurar outro ali. Enfim, eu espero quando não tem outro jeito. É um defeito meu, inclusive, isso. Eu acho que a gente tem que ter paciência. Ninguém também não gosta de esperar. Espera porque é paciente, mas não gosta. Nós somos apressados. O tempo passa rápido, o tempo é dinâmico. Dizem por aí que o tempo é dinheiro, né? E de certa forma é verdade, né? Mas o tempo é muito mais do que dinheiro, tá? Mas também é dinheiro, porque é com o tempo que nós ganhamos dinheiro. Mas nós temos duas maneiras de esperar. Uma, eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você esteja na fila de um banco, que é o lugar que a gente menos gosta de esperar e que talvez mais espera, né? Principalmente quando é dia de pagamento ali. Você vai para a fila de um banco para esperar. E aí, igual nesse período de pandemia, às vezes tem um ou dois caixas só atendido, aquele tanto de gente, a fila grandona lá. E imagine que você está ali com outro compromisso para ir e você fica ali esperando nessa fila e passa 10 minutos, passa 20, passa 30 minutos, passa 40 minutos, passa uma hora e meia. Como é que você vai ficar na fila? E você não tem nada para fazer ali, você está ali só olhando quanto tempo, às vezes o caixa para ali, fica conversando com alguém do lado, vem um tomar a frente dele ali, e você fica ali agoniado. Aí, essa é uma das maneiras, esperar sem ter o que fazer, só olhando ali o atendimento daquele caixa. A outra maneira de esperar é quando você está na mesma fila, com a mesma quantidade de pessoas, uma fila enorme que está demorando ali 15, 20, 30, uma hora e 20 para você ser atendido.
mas que você encontra coincidentemente alguém que você não via há 10 anos, um ex-vizinho, um ex-colega de escola, um ex-colega de trabalho, e ali você começa a conversar com ele, relembrar dos velhos tempos e enfim, ou então você está com um livro bom dentro da bolsa que você, nesse período, tira e começa a ler o livro. Ou ainda que você esteja com celular, com internet, que você começa a navegar ali em um site interessante, ver coisas interessantes do seu interesse ali. Enfim, você vai esperar 1h20 do mesmo jeito. Mas quando você não tem nada para fazer, ou que você não está fazendo nada, a espera parece que foi maior, a impaciência é maior. Quando você tem o que fazer, quando você tem algo para se envolver, enquanto você espera, você vai esperar 1h, 1h30 do mesmo jeito. O tempo continua sendo o mesmo, mas parece que foi mais rápido. Talvez, parece até que você queria que demorasse mais para você conversar mais, para você ler mais o seu livro, enfim. Depende do que você está fazendo. Assim é concernente à volta de Jesus, queridos. A Bíblia diz que nós devemos apressar a volta de Jesus. Enquanto esperamos, nós devemos estar envolvidos no preparo nosso e no preparo do nosso próximo, ajudando outras pessoas a se preparar, falando da volta de Jesus, ensinando sobre a volta de Jesus. Quantas pessoas você já conheceu que um dia viveram essa esperança de encontrar com Jesus? Vivi uma vida de aguardar Jesus, talvez fosse um diácono, um presbítero, um ancião na sua igreja, um líder religioso na sua igreja, pessoa missionária que falava de Jesus em praça pública, em visitas a hospitais, a amigos, mas que hoje estão lá fora, vivendo uma vida de pecado, uma vida sem esperança, que não acredita mais que Jesus vai voltar. Por quê? Passou-se o tempo, eles desapegaram dessa promessa, deixaram de trabalhar e esfriaram a sua fé na esperança da volta de Jesus. Se nós cruzarmos os braços e ficarmos apenas olhando para o céu, esperando que Jesus volte, nós corremos um sério risco de esfriar e de perder a nossa esperança, de perder a nossa fé na volta de Jesus. O que precisamos fazer, queridos, é nos envolver no cuidado da nossa vida e no preparo das outras pessoas. A escritora Ellen G. White, em um dos seus livros, ela conta uma experiência relacionada a isso que eu acho interessantíssima. Ela conta que 2 homens certa vez saíram para fazer uma viagem, era um período de inverno lá na região, e era costume que em algumas situações caísse a nevasca, uma neve intensa, e isso aconteceu na viagem daqueles 2 homens. Eles estavam viajando, o tempo estava frio, mas de repente o clima mudou e veio uma nevasca, uma intensidade incrível de neve que caía, e foi ficando frio, cada vez mais frio, e de repente um daqueles 2 homens que andavam caiu, não resistiu ao frio, ele caiu e ficou lá no chão. O outro que ficou em pé, em frações de segundo, raciocinou consigo mesmo: e agora? Eu sigo em frente para também não cair e morrer, ou eu vou ajudar o meu companheiro? A história diz que rapidamente ele decidiu ajudar aquele seu companheiro. Ele pegou seu companheiro, jogou nos seus ombros, colocou as costas dele as costas do seu companheiro nas suas costas, e com muito esforço ele começou a caminhar. Quando ele chegou no local de destino deles, onde eles puderam estar abrigados, ele notou e pôde fazer uma reflexão junto com outras pessoas que ali estavam, que ele só conseguiu se salvar e salvar o seu companheiro por causa do esforço dobrado que ele teve que fazer para carregar o seu companheiro. Se ele tivesse continuado sem o esforço dobrado, sem o peso dobrado no seu ombro, o seu sangue também iria congelar. Como ele estava com um peso dobrado, ele teve que se esforçar mais. Com isso, o seu sangue trabalhou mais quente e ele conseguiu se salvar. E o sangue quente dele, que passava pelas suas veias, aqueceu o seu companheiro que estava no seu ombro,
para que ele também não morresse. Ou seja, o esforço dobrado que ele fez salvou ele e salvou o seu companheiro. Queridos, quando nós nos esforçamos na tarefa de levar Jesus, de falar da volta de Jesus, de pregar, de ensinar, de testemunhar que Jesus vai voltar, nós fortalecemos a nossa fé e ajudamos a salvar os outros que estão sem saber que Jesus vai voltar. A Bíblia ainda continua dizendo, queridos, que Jesus virá, o dia do Senhor virá como um ladrão. Porém, o versículo 10 diz assim, porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Por quê como um ladrão? Porque o ladrão, ele vem de surpresa. Ele não manda um recadinho falando, ó José, amanhã eu vou lá na sua casa te roubar, viu? Se ele fizer isso, o que que José vai fazer? Vai chamar a polícia, vai ficar de tocaia, quando ele chegar lá, ó, mãos nele para prender. Então, o ladrão, ele vem quando você menos espera. É claro que em algumas circunstâncias o ladrão dá alguns sinais que ele está indo lá, porque começa a arrombar na vizinhança, primeiro aparece um portão forçado, uma janela forçada, enfim, ele dá alguns sinais. Então, a vinda do Senhor, Deus prometeu que viria, e viria de forma de surpresa, mas de surpresa para aqueles que não estão atentos aos sinais, porque os sinais estão aí, previstos na sua palavra, lá em Mateus capítulo 24, em muitos outros locais da Bíblia, fala dos sinais da volta de Jesus, sinais na natureza, sinais no mundo religioso, sinais no mundo social, enfim, diz a palavra do Senhor que há esses sinais que são para nós vestígios de que Jesus está voltando, mas o dia e a hora exatos ninguém sabe, porque esse será um dia de surpresa. Não adianta dizer que Jesus está demorando, ou que ele vai voltar daqui 5, 10 anos ou um ano, porque ninguém sabe. É o tempo dele. É o tempo dele. Agora, há uma coisa que a gente tem que entender. A palavra do Senhor diz para nós que o que a gente deve fazer. Olha aí no versículo 11. Sabendo que tudo isso vai acontecer, que é tudo isso que está falando aqui? A destruição desse mundo, dos céus, da terra, porque isso tudo vai ser destruído. Ou melhor, vai ser reconstruído, né? Porque a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então isso será reconstruído pelo poder de Deus. Mas o mundo como nós existe aqui, como nós conhecemos hoje, será destruído. E você vê que hoje em dia a ciência ela já ensina que esse mundo não está mais como era no início. Nós lemos aqui no início da carta de Pedro que os zombadores diriam: o mundo se encontra do mesmo jeito desde que quando foi criado. Hoje a ciência não acredita mais nisso. A ciência afirma que do modo que o mundo anda, ele não tem capacidade mais para subsistir, para sustentar a população do mundo por mais 100 anos. Pode procurar nas revistas aí que falam sobre os assuntos, super interessante, outras revistas, National Geographic, que falam sobre estudos científicos que falam que esse mundo, se não houver uma grande mudança, se ele continuar no ritmo que vai, ele não consegue. Alguns mais extremistas ou mais pessimistas, essa é a palavra correta, dizem que por mais 50 anos esse mundo não existe. Claro, nós não acreditamos assim, porque não é o homem que determina o tempo que esse mundo vai durar. Mas estudos científicos apontam para isso. Primeiro, pelo crescimento da população e pela devastação do planeta, que não vai conseguir mais manter alimentos para toda essa população, né? Só que as pessoas pensam em uma solução humana para isso. É por isso que você vê estudos, e agora retomaram com força total os estudos da corrida espacial, porque o homem tem preocupação em arrumar um outro lar para o ser humano. Um lugar que seja mais ou menos com os mesmos aspectos do nosso planeta, né? E eles agora vão recomeçar novamente aí a corrida espacial.
já lançam lá sondas, telescópios para explorar o universo, e agora vão humanos também em missão espacial, já estão se preparando para isso, gastando aí bilhões e bilhões de dólares para arrumar uma solução para o problema do nosso mundo. Sem saber eles que a solução está tão perto de nós, né? A solução, a nossa única esperança é Jesus, que vai voltar para reconstruir esse mundo, para que nós possamos viver em um mundo onde reina a paz e o amor. O conselho que Pedro nos dá na palavra de Deus, para nós que esperamos, para nós que temos essa esperança, é interessantíssimo. Olha o versículo 11 aí, ele diz assim: sabendo que tudo isso vai acontecer ou vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês, eu vou colocar aqui diferente, que tipo de gente nós precisamos ser? Eu não estou alterando o texto bíblico, porque essa é a natureza, é para mim, é para você que nós vamos falar. Que tipo de gente nós precisamos ser? Olha a resposta aí. A nossa vida deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Será que nós estamos dedicando a nossa vida a Ele? No preparo nosso e no preparo das outras pessoas? Ele prometeu e Ele há de cumprir. Logo, logo nós estaremos vivendo no novo céus e numa nova terra. Amém. O versículo 14, para a gente concluir a nossa mensagem nessa noite, diz assim: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, o dia do Senhor, o dia da sua vinda, que logo virá, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem mácula diante dele. Amém. Queridos, a promessa de Deus é fiel. Eu não sei por quanto tempo mais vai demorar. Hoje nós vivemos em um mundo que não tem mais esperança, não tem justiça. Quantas injustiças a gente vê acontecendo por esse mundo afora? E às vezes as pessoas ficam desesperadas, às vezes até colocando a sua esperança em candidatos políticos, em líderes políticos, em soluções humanas. Sabe, queridos, a solução não está no presidente A, no presidente B, no governador A, no governador B. A solução não está no prefeito A, no prefeito B. A solução não está em nenhum jurista. A solução está em Jesus. Amém. Em viver uma vida sem mancha e sem mácula diante dele. A palavra de Deus, para concluir, nos diz aqui no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia aí. Eclesiastes, no capítulo 12. No versículo 13 e o versículo 14. São os últimos textos que nós vamos ler nessa noite. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Quando Pedro fala ali que nós devemos aguardar a volta de Jesus, se nós acreditamos que ele vai voltar, sabemos que tudo isso vai acontecer, a destruição dessa terra, a reformulação desse novo céu, dessa nova terra, se nós acreditamos nisso, nós precisamos viver sem mancha, sem mácula, viver com piedade. E como isso pode acontecer? Olha o que diz aqui o sábio Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Versículo 14. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou seja mal. Queridos, tudo o que fazemos é anotado nos registros dos céus e nós teremos que prestar conta. E de tudo que nós já ouvimos nessa vida até hoje, sobre religião, sobre paz, sobre filosofia, sobre tudo que
você tem ouvido o salmo diz assim, de tudo que foi dito, a conclusão, o resumo é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, diz uma outra versão. Queridos, breve nós teremos que estar diante do tribunal para receber o veredito. Lembra que Jesus falou, quando ele voltar, haverá dois grupos, um à direita e outro à esquerda. Uns vão receber dele assim, vinde benditos do meu Pai, e outros vai receber, afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Então, hoje nós temos o poder de escolher de que lado nós vamos estar quando Jesus vier, do lado direito ou do lado esquerdo. Estar de pé para receber dele, vinde benditos do meu Pai, ou estar desesperados para ouvir dos lábios dele, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Essa é a oportunidade que Jesus está dando para mim e para você. No texto que lemos aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, tem um versículo que diz assim, que Jesus ainda não voltou, porque ele é longânimo, misericordioso. Ele está dando tempo para que eu e você conheça sobre a sua vinda. Se Jesus tivesse voltado há 37 anos atrás, eu estaria fora, porque eu não era convertido ainda. Talvez se Jesus tivesse voltado há 5 anos atrás, alguns de vocês que estão me assistindo estaria fora, porque também não teria nascido ou não seria convertido. Talvez se Jesus tivesse voltado há 20 anos, não sei. Jesus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele está dando tempo para que eu e você nos preparemos e ajudemos outras pessoas a se preparar para encontrar com ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que possamos estar atentos, para que quer Jesus volte amanhã, quer que Jesus volte daqui 5 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, que nós estejamos preparados para morar com ele nos céus. Amém? Amém. Esse é o meu desejo para todos nós esta noite. Que Deus nos abençoe a todos. Um abraço. Amém, queridos. Daqui a pouco o irmão vai voltar de novo para fazer a oração final. Eu vou chamar aqui o cantor da noite. Ele canta, eu chamo vocês para a oração final, tá? Acabamos de ouvir aqui uma linda mensagem espetacular. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus, que mensagem inspiradora. Muito bom mesmo. E você que vai assistir esse vídeo, medite bem nessa mensagem, raciocina, pega cada detalhe e traz um exemplo para a sua vida nesse momento. Então, nesse momento, nós vamos aqui chamar os nossos queridos que prepararam aí a música especial para juntos aqui exaltar o nome do nosso Deus. Eu quero dizer para vocês, enquanto eu estiver cantando, louvando o Senhor, você do outro lado, aí da sua casa, do seu sofá, da sala, da cozinha, onde você estiver, você leva o seu pensamento a Deus, desde que o Espírito Santo do Senhor fale contigo, lá no seu interior, no fundo do seu interior. E para que assim a palavra pregada através da música também alcance aí o seu coração. Vamos chamar aqui nossos queridos para exaltar o nome do... Fica à vontade. Olá, queridos, nós de volta novamente. Olá! Aí, que lindo trio, né? Agora tem mais um aqui. Aí, rapaz, parabéns, lindo, muito bom. Jogador agora com vocês. Certo. Se eu tenho um sonho,
Meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus, volta pra mim, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me levar ao céu, onde é o meu lugar. Amém. 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 Deus seja louvado. Olha que maravilha, irmãos. Bom demais mesmo. É bênção de Deus. Que Deus abençoe você, irmão. Nosso irmão Fábio, a Itelmira, sua filha. Parabéns, Cíntia. Aí, Obrigada. siga junto com seus pais, tá bom? Ficou muito linda as suas vozes, causou legalzinho, tá? E que Deus te conserve a cada dia dessa forma, com essa vontade de louvar o Senhor, com essa vontade de ir para o céu, né? De estar junto do nosso Deus celestial, né? Se preparando aí, tal. Então isso é importante. Eu falei com um amigo agora esses dias que
eu não tenho mais vontade de ficar aqui nessa terra mais. Aí ele falou para mim assim, então você quer morrer logo? Eu falei, não, não é isso. Eu não tenho mais vontade de ficar aqui. Eu falei, se Jesus voltasse para mim hoje, para mim era louco, eu ia para o céu, né? Aliás, ia morrer em Cristo, mas é aquela coisa, eu não tenho mais vontade de ficar nessa terra, por tudo que está acontecendo, muita coisa errada acontecendo, e na verdade, igual a música fala, nosso mundo não é aqui, né? Nosso mundo é lá no céu, e nós possamos cada dia se preparar para morar nas mansões celestial, tá? Muito obrigado de coração, né? Você aceitar esse convite, abraçar esse convite, estar aqui exaltando nosso Deus. Muitas pessoas irão assistir, irão se sentir tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Deus abençoa cada um da sua vida. Continua assim, porque nós temos que louvar o Senhor, porque lá no céu vai ser só louvores, vai ser só música especial. Nós devemos gostar de música, aprender a louvar o nosso Deus, porque lá é só música. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Deixa aí seu último recado para essa galera toda, tá? Amém. A gente que é muito agradecido a Deus por mais essa oportunidade, louvando e glorificando o nome dele. E agradecemos aí também o irmão por estar fazendo esse convite mais uma vez para a gente, estar aí louvando o nome do Senhor. E Deus continue abençoando nessa batalha que é de salvar almas e E parabenizar também aí o irmão, passou a mensagem, né? Muito ótima a mensagem, gostei bastante. E que assim, esse não seja só o meu sonho, nem só o de Vitelmira, nem só o de Cíntia, que é o que Jesus volte logo, né? Que nos leve para o céu, que lá que é o nosso lugar, mas que seja o sonho de cada um que está nessa live, de cada um que vai estar assistindo também, que possamos, um dia na volta dele, estarmos preparados para ir morar com ele nas mansões celestiais. Amém. Tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe cada um. Amém, queridos. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Queridos, nós acabamos de ouvir aí o trio aí cantando essa música linda, tá? Gente, é muito bom. Louvar o Senhor não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que louvar o Senhor. Porque nós estamos louvando o autor da vida, né? E nós vemos vários tipos de sons, nós ouvimos vários tipos de sons, mas nós devemos destacar qual esses sons que nós estamos ouvindo que agrada a Deus, né? Que exalta o nome de Deus. Nós vemos muitas músicas com melodia bonita, né? Mas, meu amigo, não é voltado para Deus, tá bom? Então, nesse momento aqui, nós vamos chamar nosso querido irmão Gildete Mendonça, né? É um grande homem de Deus. Chama ele aqui para fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, a minha vida, que nós possamos estar cada dia firme, né? Como diz o ditado popular, nem que chuva aí, chuva de canivete, mas nós possamos estar firme na rocha, que é Cristo Jesus. A nós de volta. Estamos aí. Que louvor maravilhoso, hein? Que o Senhor seja louvado e abençoe a vida desses irmãos e dessa família maravilhosa que cantou. Amém. Fique à vontade, é contigo. Ok, vamos então concluir com a palavra de oração. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nessa noite a tua palavra foi aberta. E nós relembramos ou aprendemos de que o Senhor vai voltar muito em breve. Nós não sabemos quando, mas nós queremos estar preparados quando o Senhor voltar. Ajuda-nos, querido Deus, a viver uma vida segundo a tua vontade,
uma vida de obediência aos teus ensinamentos, uma vida de amor, amor para contigo e amor para com o nosso próximo, para que naquele dia, quando o Senhor voltar, nós estejamos à sua direita e possamos ouvir dos teus lábios: vinde benditos do meu Pai. Querido Deus, abençoe cada pessoa que está assistindo agora ou que irá assistir essa live, que o Senhor possa tocar em seus corações para ter também esse desejo de viver no novo céus, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossos queridos irmãos, eu quero te agradecer, tá? Por aceitar esse convite de estar aqui ao vivo, compartilhando aí conhecimento, repartindo esse pão. Que mensagem espetacular. Parabéns, né? Às vezes Amém. a gente já leu esse livro aqui 9, 10 vezes, já lemos de ponta a ponta. Mas quando nós ouvimos o sermão, mesmo que você conheça o sermão, a gente aprende tanta coisa. Eu falei, aí acaba a gente pensar, rapaz, eu não sei de nada ainda. É Eu sou verdade. aluno aí. É Tá por isso que entendendo a o que palavra, é? é por isso que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, que a gente ouve, é uma novidade diferente, né? A gente aprende, todos nós aprendemos uns com os outros dentro da palavra de Deus a cada vez que lemos. Então, e aí eu fico assim, grato a Deus, eu fico feliz, né? Então, é uma mensagem edificadora, uma mensagem muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e que Deus continua te usando, irmão, cada dia. Continua com essa força de vontade de pregar o evangelho, de preparar para a volta de Cristo, de anunciar a volta de Cristo para as pessoas, tá? Que esse desejo no coração do nosso irmão possa continuar para todo sempre, você e a sua família. Cara, por aceitar o convite, tá? Aí eu fico orando a Deus, Senhor, me mostra quem eu posso convidar, né? Porque a gente tem que orar para convidar as pessoas, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus para convidar alguém para estar aqui ao vivo, apresentando a palavra dele. E automaticamente nosso irmão foi um deles. Foi um deles que o Amém. Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e, e eu fiz o convite, o irmão aceitou. E os irmão, seja bem-vindo para mais vezes, tá? Pode preparar Sempre mais convidado. sermões aí, Tá certo. Que Deus abençoe e viu? obrigado pelo convite. Deus abençoe você e sua família. Dá um abraço, Nileninha, um abraço nas crianças e que Deus possa estar fortalecendo você para continuar nesse trabalho maravilhoso aí de levar a mensagem do Senhor. Deus possa continuar te usando. Um abraço. Amém, irmão. Tchau, tchau. Sexta-feira Tchau. tem live, viu? Fique com Deus. Estamos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.